Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que os irmãos se encontrem bem, em boa saúde, que a graça, a misericórdia de Jesus seja constante e seja perceptível a cada um dos irmãos. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 3, para que nós possamos então estudar a palavra do nosso bom Deus. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 24, e a palavra do Senhor diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins, e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos, Senhor, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, transforme o nosso viver. Que os nossos corações sejam moldados segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. Seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu, Pai. Em nome de Jesus Cristo, faça a Sua vontade em nossas vidas, em nossas famílias. Nesse nome precioso, o nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém.
E eu quero pensar com você então sobre o tema as consequências do pecado. Quando nós lemos Gênesis, nós percebemos que aí estão algumas dificuldades pelas quais o homem começou a passar. O relato é forte, o relato é intenso. Nós temos aí o encontro do homem com a serpente. Esse encontro que produziu um grande mal para toda a humanidade. E aquilo que acontece ali durante esse relato, nós vemos o seu reflexo até os dias de hoje. Por isso é importante a gente entender bem aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Quando lemos esse relato, nós temos toda a base para entender os problemas, as lutas e as dificuldades que se apresentam no nosso dia a dia. E eu quero te convidar então a entender justamente esse texto, para que nós possamos olhar para a nossa realidade com os olhos de Deus e perceber que as lutas, as dificuldades, os temores, todas as dores têm sim uma causa, têm um motivo. Então nós vamos pensar nesse tema, as consequências do pecado. E nesse primeiro quadro, então, eu quero chamar a sua atenção para as consequências da queda. E a primeira coisa que eu chamo sua atenção é para o que está no versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A primeira coisa, então, que eu chamo sua atenção para as consequências da queda, para as consequências do pecado, é essa ruptura que o pecado causa no relacionamento entre o homem e Deus. Veja você que eles tinham um relacionamento próximo, eles se viam, eles conversavam e estava tudo bem. Não havia nenhum motivo, nem nada que apontasse para que o homem precisasse se esconder de Deus. Porém, logo que o pecado entra no mundo, o pecado é estranhado e ele é visto como algo ruim. E ele é algo ruim que chega a quebrar esse relacionamento que era simples, era puro entre o homem e Deus. E agora o homem sente o desejo de se esconder de Deus, se afastar de Deus, quebrar o relacionamento que ele tem com Deus. E essa é uma primeira consequência que a gente percebe criada pelo pecado e que faz eco nos nossos dias também. O homem tem essa dificuldade de se relacionar com Deus, essa dificuldade de estar na presença de Deus. Essa dificuldade, essa luta, esse embate tão grande nós vemos na nossa sociedade, nós vemos nos corações humanos, onde o ser humano ele busca de alguma maneira ocupar o seu tempo sempre com outras coisas que não o seu relacionamento com Deus. Vide você quão difícil é parar para orar. Vide você como é difícil parar para ler a Bíblia Sagrada. Vide você como é difícil separar aquele tempo de qualidade para estudar a palavra de Deus, para estar no culto e prestar atenção durante aquele curto espaço de tempo. Mas prestar atenção naquilo que Deus tem para nos falar. O homem está em constante rebeldia contra Deus, desde o momento da queda. Porque a queda provoca justamente isso, uma quebra de relacionamento entre o homem e Deus. Essa é a primeira consequência que eu quero chamar a sua atenção. Por conta do pecado, o homem teve uma quebra de relacionamento entre ele e Deus. E a segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é que o homem teve uma ruptura também sociológica, ou seja, ele teve uma ruptura com o seu próximo. Versículo 12 vai dizer assim: Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. E agora a gente visualiza, e eu chamo sua atenção para isso, para o capítulo 2 de Gênesis, onde você olha o versículo 23, e o encontro com o homem e a mulher foi um encontro bonito, um encontro de sinceridade, um encontro onde o homem reconheceu as qualidades da mulher. Veja no versículo 23 do capítulo 2. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então a gente percebe aí que o homem gostou da mulher. Ele olhou para ela, viu que ela se encaixava com ele, que ela era algo que dava certo com ele. E a gente vê esse amor, esse carinho
E esse cuidado, esse zelo do homem para com a mulher ao dizer que, olha, agora sim, ele é osso do meu osso, carne da minha carne. Só que o que acontece após o pecado é algo que nos entristece, é algo muito perceptível. Esse relacionamento, que era um relacionamento bonito, de carinho, de amor, se mostra num relacionamento de acusação. O desfecho após o pecado é de acusação, de dizer, olha, foi a mulher que tu me deste, Deus. A culpa é dela. Aliás, a culpa também é do Senhor, porque o Senhor colocou ela na minha vida. Então essa quebra de relacionamento com o próximo, uma ruptura sociológica. O que a gente percebe na sociedade contemporânea? Que o homem está em constante quebra justamente dos seus relacionamentos com o seu próximo. Seja com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos. A gente percebe isso, que via de regra o homem está ali numa situação que é como que uma linha muito fina, onde um passo para o lado ele quebra o seu relacionamento e nem olha para trás, ele simplesmente deixa para trás. Olha, eu briguei com meu pai, eu vou ficar sem falar com ele, eu não me importo com isso. Eu briguei com minha esposa, então vou me separar, vou me divorciar dela e eu não me importo com isso. O meu filho, não, meu filho tem que me obedecer, pronto, acabou, se ele não me obedecer, eu vou espancar, eu vou bater. Então a gente vê essas quebras de relacionamento acontecendo e essa ira humana um pelo outro, nos negócios, durante o dia a dia do ser humano, essa facilidade que o homem tem em falar assim, olha, eu não preciso do outro. E isso é prejudicial, isso é um claro indício de pecado, isso é um claro indício de que aquilo que aconteceu lá atrás, no Éden, está se repetindo novamente. O pecado dando lugar a seus frutos. O pecado entrando e mostrando, olha, eu crio isso, eu faço isso. E é justamente isso, o pecado cria rupturas sociológicas, ele cria rupturas, ele cria quebra de relacionamento entre você e o seu próximo. Isso é muito perceptível. Uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção logo nesse texto, que existe também uma ruptura psicológica. Versículo 10. E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Veja você, o homem até então ele tinha um amor, um zelo por si mesmo, ao ponto de elogiar a mulher justamente dizendo, ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso, e ele tinha um respeito por si. Logo após o pecado, uma das primeiras coisas que acontece é justamente essa ruptura consigo mesmo. Ele agora se olha e não gosta do que vê. Ele já não está mais em afinidade com o seu próprio eu, com o seu próprio corpo, com quem ele é. Ele já não aceita mais assim, olha, esse é o meu corpo. Não, ele quer esconder o seu corpo, ele quer esconder aquilo que Deus criou. Ele sente vergonha de si. E isso também é um dos grandes males do pecado. Na nossa cultura, nós vemos isso constantemente. Pessoas que não se aceitam, se olham no espelho e querem mudar alguma coisa sempre. Seja a cor do cabelo, seja ter que fazer uma dieta, ou comer mais para ganhar um corpo mais forte, um físico maior, ou comer menos para emagrecer. Então a pessoa vai se olhando, ou é o nariz que tem que mudar, ou são os seios, ou é a orelha. E a pessoa se olha e ela não se aceita, ela não se vê como algo criado à imagem e semelhança de Deus, algo bom como o próprio Deus falou. Ela se vê com muita dor, com muita dificuldade, porque ela não se aceita diante do espelho. E isso também é a obra do pecado, isso também é a obra da queda. Quando nós caímos ali, criamos uma ruptura conosco. Então nós nos olhamos agora e não conseguimos perceber que nós somos criados por Deus, e por ser criados por Deus, nós temos a semelhança e nós temos o adjetivo dado por Deus como bom. Porque é isso que Deus diz, tudo que eu criei foi muito bom. Mas, porém, a queda faz justamente isso, e o pecado faz justamente isso. Não é à toa que nós vemos hoje nos nossos dias jovens tirando a própria vida porque se olhou no espelho e não gostou da espinha que viu no rosto. É tão triste a gente ver isso, mas é uma realidade, e isso é consequência do pecado. Por fim, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 17, porque houve também uma ruptura na área ecológica. E ao homem declarou,
Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então a gente percebe aí essa ruptura ecológica. O homem agora ele já não vai se dar mais tão bem com a terra, com tudo aquilo que Deus criou para que fosse uma grande bênção, para que o homem guardasse esse jardim. Por quê? Porque agora, por consequência do pecado, o homem vai ter dificuldade para extrair o seu alimento, aquilo que lhe traz vida do solo, vai ser uma grande dificuldade. Não é como vai tirar o suor do rosto, passar no pão e comer, que agora vai ser difícil. E a gente percebe isso, essa luta tremenda que o homem tem com o seu ecossistema, sempre destruindo, devastando, matando. E quando está sol demais, o homem queima sua pele, arranca o couro, faz bolhas. Quando está frio demais, os ossos doem de tanto frio. Então a gente vê essa tremenda dificuldade agora que o homem passa por conta de estar em um ambiente que agora não é mais o ideal de Deus para ele. Esse ambiente agora foi modificado, foi transformado e o homem sofre com o seu ambiente. E a gente percebe então que por conta disso, o homem agora ele está numa situação muito complicada, onde ele já não aceita mais o relacionamento com Deus, ele não tem mais um relacionamento com o seu próximo, ele não tem mais um relacionamento consigo mesmo e um relacionamento com o seu ecossistema, com o seu ambiente de vida, ele também já não tem mais. Tudo isso foi desgastado, tudo isso foi quebrado por conta do pecado, são as consequências que o pecado traz. Então o que a gente vê, e eu quero chamar sua atenção para isso, é que o pecado ele traz morte. E essa é a consequência do pecado. Ele traz morte física, um homem, uma mulher, hoje você deve conhecer alguém que já morreu, que a sua vida findou, então ele é pó e volta para o pó, a morte física, essa é uma das consequências. Então a gente vê que o pecado ele é algo mau, ele é algo que destrói, ele é algo que corrói. E aí dentro desses acontecimentos, eu quero chamar sua atenção para uma coisa que entrou no mundo a partir do pecado, que é a morte. E isso vem nos chamando a atenção, e isso acontece logo após o pecado e continua acontecendo até os dias de hoje. A gente percebe que pessoas morrem. A gente percebe que um homem, ele até determinado ponto de sua vida vai bem, depois ele vai em declínio. E vai nesse declínio até a morte. E a gente percebe que há também assassinatos. Por conta da quebra de relacionamento, um marido mata sua esposa, uma esposa mata seu marido, ou mata seu filho, ou um estranho por desejando seus bens. Então a gente vê também essa morte nos relacionamentos, isso muito profundo, muito forte. A gente vê a morte da natureza, o homem devastando, destruindo, e não importa se o animal está em extinção, se a fauna, se ele precisa da fauna, das florestas, ele vai destruindo a bel prazer e sem pensar nas consequências. E talvez aquilo que é o mais difícil, aquilo que é a morte pior de todas, que é a morte espiritual do homem. A quebra da intimidade que o homem tem com Deus, a quebra da intimidade que o homem tinha com Deus ali no jardim. Isso se rompeu no momento do pecado. E a morte entrou então, e entrou com muita força. E Romanos capítulo 6, versículo 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Justamente, qual é o pagamento pelo fato de que o homem pecou? O pagamento do homem é morrer. E por conta dessas consequências do pecado, morre-se o corpo físico, morre-se os seus relacionamentos, morre-se a sua intimidade ou proximidade com a sua natureza, com o seu ambiente, e morre-se o seu relacionamento com Deus. A morte é a grande consequência, é o grande pagamento pelo pecado. Qual o resultado de todo pecado? Morte. No fim vai dar em morte. E aí nós percebemos justamente isso. E no fim escatológico dos fins dos dias, dos fins dos tempos, existe a questão da morte espiritual, que é o afastamento completo da possibilidade do homem ter qualquer tipo de contato com Deus. Porque
o homem será condenado por conta de seu pecado. Por conta da malignidade do pecado, por conta dessas consequências do pecado, o homem terá uma condenação eterna. Uma condenação onde ele não terá mais nenhum tipo de alegria, de paz, de tranquilidade, em um lugar que haverá tão somente choro, dor e sofrimento. O pecado é mau. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Quando nós lemos o relato de Gênesis capítulo 3, temos a clara visão de que o pecado é mau, as suas consequências são devastadoras, destruidoras, e o pecado ele causa um grande afastamento de tudo aquilo que nós prezamos. E eu quero chamar a sua atenção justamente para isso nesse momento. Se você está vivendo em pecado, acolhendo o pecado debaixo dos seus braços como se fosse um animalzinho de estimação, acariciando o pecado em seu colo, se você está vivendo de alguma maneira que desagrada a Deus, eu quero chamar a sua atenção para que o pagamento, o salário por conta desse pecado será tão somente morte. Seja morte nos seus relacionamentos, seja sua morte física, seja morte com o seu ecossistema, com aquilo que está ao seu redor, seja morte no relacionamento com o próprio Deus. A morte virá. Então nós vemos aí a situação do homem e eu quero que você dê uma olhada nesse quadro. Qual que é a situação do homem por consequência do pecado? O homem está morto nos seus delitos e pecados, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1. O homem ele também é escravo do pecado, conforme João 8,34. O homem terá uma condenação, ele está condenado por conta do pecado, conforme Apocalipse 21,8. E o homem irá para o inferno, conforme Mateus 23,33. Então a gente percebe aí por esse quadro que é uma situação devastadora. É uma situação muito dolorosa para todo ser humano que presta atenção naquilo que a Bíblia, naquilo que a palavra de Deus diz. É uma situação de dor e sofrimento tremenda. A morte, a escravidão, a condenação e a sua ida para o inferno. É uma maneira terrível de passar a eternidade. E a eternidade para o homem que vive no pecado é justamente essa. Diante do que eu expus aqui, eu quero te dar algumas sugestões. Porque talvez você chegou até aqui, nesse estudo, e parou e pensou bem na sua vida e falou: pastor, eu estou em pecado. Eu estou vivendo uma vida distante de Deus. Inclusive, eu já até conheci a Deus que outras pessoas me falaram, bateram em minha porta. Meu pai foi criado na igreja, mas eu estou em pecado e eu estou num processo aí que é o que você falou mesmo, pastor. Parece que você falou a minha vida. Eu estou aí, ó, meu casamento não vai bem, meus amigos já se afastaram, eu não tenho mais nenhum relacionamento com Deus, eu estou afastado. Às vezes as pessoas me perguntam, eu falo até que eu sou crente, mas eu já fico até meio com medo de falar que eu sei que eu estou muito afastado de Deus e eu estou vivendo no pecado e eu não sei o que fazer. E aí eu queria te dar algumas sugestões, eu queria te direcionar por alguns caminhos para que você pudesse olhar para a sua vida agora e pensar bem e tomar uma decisão importante na sua vida. E a primeira sugestão que eu queria te dar é dentro desse quadro que eu lhe mostro aí. Arrependa-se de sua vida de pecado. Por quê? Porque mesmo o pecado sendo tão mau, tão devastador, Deus trouxe uma solução para o pecado. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Veja, Deus não esperou que você fosse santo, perfeito, justo, para enviar Jesus Cristo para pagar pelo preço do seu pecado. Eu quero chamar sua atenção para isso. Porque Gênesis capítulo 3, versículo 15, tem uma promessa daquele que viria, nascido de mulher, e pisaria na cabeça da serpente. Pisaria na cabeça de Satanás, o diabo. E ele veio. Ele realmente andou na face da terra. A Bíblia relata a história deste que veio. E ele pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. E quando ele fez isso, ele não fez isso sendo você já justo. Um homem, uma mulher boa aos olhos de Deus. Um homem, uma mulher que não rouba, que não mata.
Não, ele fez isso sendo você ainda pecador. A Bíblia afirma categoricamente que Deus olhou para baixo dessa terra e não viu um justo sequer. Ninguém que fosse justo. Mas aí Deus então faz justamente isso. Desde a eternidade ele já tinha esse plano de enviar o seu Filho para morrer por nós, nós ainda sendo pecadores. Então não importa qual seja o seu pecado, qual seja o seu delito, qual seja a lei que você infligiu, qual seja o tamanho do estrago que você causou, Jesus morreu por você, você ainda sendo pecador. Então a primeira coisa que eu quero afirmar categoricamente, quero que você entenda. Você não precisa ser santo, um homem perfeito, para desfrutar do perdão de Deus. Porque Deus já entregou o perdão, a misericórdia, a graça dele, quando você ainda é um pecador. Então a primeira coisa, tem uma solução para você. Porque Jesus morreu mesmo você sendo pecador. Em seguida, eu quero chamar sua atenção para o que está em Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então eu quero chamar sua atenção para essa necessidade de arrependimento. Sim, é importante, é necessário se arrepender. Veja, o pecado ofende quem? Ofende diretamente quem o pecado? O diabo? Não, o diabo não é ofendido pelo pecado. Ele gosta do pecado. O pecado ofende diretamente a Deus. O pecado é algo que causa ira em Deus. O pecado é algo que Deus odeia, detesta. Por isso esse grande afastamento que nós vemos. Por isso essas consequências terríveis que nós vemos aqui. Porque o pecado é algo que vai de encontro direto com aquilo que Deus mais detesta. Então, como eu ofendi a Deus, o que eu preciso fazer em relação a Deus? Eu preciso me arrepender do meu pecado. Dizer a Deus, Deus, eu estou arrependido pela ofensa que lhe causei. Eu estou arrependido pela destruição que tenho causado no meu casamento. Eu estou arrependido pela quebra dos meus relacionamentos. Eu estou arrependido do meu afastamento com relação à igreja, com relação ao Senhor, porque eu não tenho tido nenhuma proximidade, intimidade contigo. Eu estou arrependido. Eu estou arrependido pela destruição e a devastação que eu tenho causado no meu ecossistema. Eu estou arrependido por aquilo que eu tenho feito com o meu próprio corpo, com os meus vícios. Estou arrependido, Deus, porque eu tenho permitido que o pecado e as suas consequências dominem a minha vida. Então eu quero chamar sua atenção para essa necessidade de arrependimento. Não há nenhum tipo de cura sem arrependimento. Uma pessoa que não demonstra arrependimento demonstra que ela não quer um relacionamento sincero com Deus. Demonstra que ela quer talvez até fugir do inferno, mas ela não quer mudar de vida. Então se faz necessário o arrependimento. Outra coisa que eu quero chamar sua atenção é para a necessidade de confissão. E a confissão de pecados ela é muito importante para todo ser humano. Por quê? Porque o ser humano tem essa ideia de que deixa a vida me levar, vou empurrando com a barriga para ver o que vai dar lá na frente. E normalmente isso dá errado, porque o ser humano continua fazendo o que estava fazendo, não muda de vida, não é confrontado com o seu pecado, não é confrontado com a realidade da vida. Então ele continua levando aquela vida no banho-maria. E aí eu quero chamar sua atenção para Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então o meio pelo qual o homem vai encontrar misericórdia é na confissão de pecados. Quando ele confessa o seu pecado e abandona o seu pecado, ele vai encontrar misericórdia de Deus. Ele vai encontrar a graça de Deus, a bondade de Deus. Então é necessário realmente essa confissão de pecados. O pecado ele traz consequências terríveis. Ele traz uma devastação na vida de todo e qualquer ser humano. Não há como você se livrar desses males sem tomar o remédio. É como uma doença. Você precisa tomar o remédio. Você precisa fazer o tratamento. E qual que é o tratamento? Olha, você tem uma solução. Essa solução é dada por Deus. Mesmo você sendo pecador, Deus entrega seu filho para morrer em seu lugar. Então ele te dá essa oportunidade, não importa o pecado que você tenha cometido.
Mesmo você sendo pecador, Deus entregou o seu Filho por você. Então não há pecado grande demais para Deus, não há assim, eu fiz isso e agora não tem jeito. Isso não existe. Você já é pecador, mas mesmo assim Deus entrega o Filho dele por você. Diante disso, você deve se arrepender sim dos seus pecados. Você deve olhar para a sua vida pregressa, para aqueles pecados que você acalenta no coração e que você abraçou de forma tão forte e dizer: Deus, eu me arrependo disso que eu fiz. Eu não desejo mais isso para a minha vida. Você deve confessar: Deus, o que eu fiz? Eu adulterei, eu roubei, eu matei, eu dei falso testemunho, eu odiei. Não importa qual seja o pecado, confesse o pecado a Deus, diga para Deus em alto e bom som: foi isso que eu fiz, Deus. Eu me arrependo disso que eu fiz e eu quero uma vida nova, uma vida transformada, onde esse pecado não tenha mais lugar na minha vida. É necessário tomar esse remédio. Pode parecer meio amargo no começo, mas é necessário e traz grande alívio e traz cura para os corações. Necessário também a fé. Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10, vai dizer o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Uma das tentações que temos é de pagar o preço. Bom, eu cometi o pecado, eu percebi que o pecado me afasta de Deus, eu percebi que as consequências são terríveis, então o que eu faço para agora agradar a Deus e aí Ele me desculpar? Aí a gente quer fazer obra. Não tem nenhuma obra que a gente possa fazer para pagar pelo nosso pecado. Você tem que imaginar a seguinte situação. Você está lá no começo do ano, você vai lá, peca, dia 1º, 10 pecados, dia 2º, 20 pecados, dia 3º, 15 pecados. E aí você acumula. No final do mês você contou lá, deu 100 pecados. Aí você vai lá e faz uma boa ação. Aí você fala: agora eu paguei pelos 100 pecados. Não pagou, você pagou. Se fosse equivalente, se existisse essa possibilidade, você fez uma boa ação, pagou por um pecado. Tem 99 na sua conta ainda. Não dá. E Deus não fica somando isso também. E você não deve ficar tentando agradar a Deus nesse sentido, buscar a sua salvação pelas suas próprias obras, porque isso não é possível. Não é subir escada, não é se chicotear, não é se bater, não é fazer nenhum tipo de sacrifício que vai fazer de você um homem agradável a Deus. A Bíblia diz que é preciso ter fé. Como nós lemos aqui no capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É graça e fé igual a salvação. Um presente merecido de Deus, mas a minha fé em Deus igual a salvação. A junção é justamente essa. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então precisa ter fé, precisa se entregar realmente a Deus. Para de tentar se salvar, de tentar fazer por merecer, porque você nunca vai merecer. Nós não merecemos. E isso é constrangedor, mas isso é graça, é amor de Deus. E por fim, eu quero chamar sua atenção para o fato de que você precisa crer em Jesus. Existe um boato muito mentiroso que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma tremenda mentira. Isso é errado. Isso não dá certo no final das contas. E João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Deus tanto te amou, Deus tanto te ama, que Ele entregou Jesus Cristo para morrer no seu lugar. E por meio de você crer em Jesus Cristo, você tem acesso à vida eterna. Crer em quem? Em todos os caminhos? Em todos os deuses falsos da nossa sociedade? Não, crer em Jesus. Tem direção, tem foco. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém se achega ao Pai a não ser por Ele. Jesus Cristo é muito forte o que Ele diz. Ele diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, quando você se achega a Jesus, você se achega ao Pai. E somente por meio de Jesus. Por isso é necessário crer. Por isso é necessário confiar em Jesus. Então essas são as sugestões que eu quero deixar para você. E talvez algumas outras sugestões que sejam necessárias para que você entenda como é
forte isso nas nossas vidas e como isso é necessário. Eu quero te dar a sugestão de levar a sua vida espiritual a sério. Veja esse quadro. Muitas pessoas querem ir até Deus atrás de cura, outros atrás de prosperidade. E poucas estão indo atrás de Deus porque Deus prometeu a salvação por meio de Jesus Cristo. Então eu quero te convidar a levar a sua vida espiritual a sério. Para de brincadeira. Para de tratar Deus como um banco. Para de tratar Deus como alguém onde eu procuro quando eu necessito alguma coisa. Isso está totalmente errado. Isso está equivocado da sua parte. A palavra diz que nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças. A cobiça, ela entra no nosso coração e ela dá lugar ao pecado. E o pecado, por sua vez, ele gera morte. Então para de ficar procurando Deus querendo só os seus próprios desejos. Esse desejo egoísta seu. Busca Deus pelo que Ele é. Um Deus amoroso, um Deus carinhoso, um Deus cheio de graça. E que derrama dessa graça na sua vida. Busque Jesus. Uma outra sugestão que eu quero te dar é que você tem que deixar de se achar um pouquinho. Para de pensar que é a última bolacha do pacote, que Deus precisa de você, que sem você esse mundo não gira. Esse mundo já existia antes de você existir e vai continuar existindo depois da sua morte. Então para de se achar, porque você é o pó e ao pó vai retornar. Então quando você estiver assim na presença de Deus, ouvindo alguém falar de Deus, quando você estiver sendo direcionado, presta atenção. Você precisa deixar esse seu ego de lado. E esse negócio de, mas se eu não for pro céu, ninguém vai, porque eu sou tão bonzinho, isso não existe. Você é um ser humano cheio de ira, cheio de falsos testemunhos. Você vive numa idolatria danada. Você se idolatra, você se ama tanto que nenhuma outra pessoa tem valor para você, só você. Toma cuidado com esse negócio. Deixa essa idolatria de lado, esse egolatrismo de lado, se volta para Deus. Essa é a hora, esse é o momento. Não, você não é a pessoa mais importante do mundo. Sinto te dizer isso. Você não é a pessoa que Deus tem que parar os sols, a terra, tudo para que a sua vontade aconteça. É a vontade soberana de Deus que tem que acontecer na sua vida. Então se renda a Ele, se entregue a Ele, faça isso agora. Por fim, eu quero chamar sua atenção para o fato de que você precisa suplicar o perdão de Deus. Não é Deus que precisa de você, é você que precisa de Deus. Então, peça perdão a Deus. Se humilhe diante dele. Se derrame diante dele. Porque esse é o único jeito de você ser exaltado. Quando nos encontramos com Deus, nós somos os seres mais livres do mundo, porque temos a liberdade de servir ao Senhor. Finalmente podemos escolher não jogar, não adulterar, não ser viciado em algo, não pecar. Porque agora nós podemos escolher sermos escravos de Jesus Cristo. Peça perdão a Deus e faça isso de forma urgente. Faça isso agora, se possível. Não deixe para depois. O Satanás, o diabo, ele vai tentar roubar isso de você. Ele vai tentar te saquear. Ele vai tentar te dizer, olha, as coisas do mundo são mais brilhantes. Mas e as riquezas que eu tenho, eu vou ter que abandonar? Não é hora de pensar nas riquezas. Abandone tudo que te afasta de Deus. Tudo que atrapalha o seu relacionamento com Deus. Satanás vai tentar te dizer, olha, e aquele relacionamento que é adultério, que é pura fornicação, eu vou ter que abandonar? Essa é a hora de você pedir perdão a Deus. Deixar os pecados para trás e ter uma nova vida. Uma vida ao lado de Jesus. Por fim, não se ache o tal. Lembre-se que nesse caminho você pode se dar mal. O pecado, meus irmãos, tem consequências e consequências terríveis. Nós temos que levar a sério o nosso relacionamento com Deus. Então, o meu convite para você nesse dia, meu amigo, minha amiga, é que você abandone o pecado. Se volte para Jesus Cristo. Se arrependa do seu pecado, confesse ele e peça perdão a Deus. Porque somente assim terá restauração e você terá uma nova vida, uma vida de alegria e felicidade, uma vida eterna, uma vida no céu, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. Tome essa decisão hoje, ela é urgente. Até o próximo encontro.
E você, que foi abençoado por esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a clicar no sininho para que você fique sabendo dos novos vídeos postados no canal, e quero te convidar a compartilhar este vídeo, para que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Até o próximo encontro.